Olá pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre associações no Hibernate. O objetivo é apresentar as configurações necessárias para a gente fazer associações um para muitos, muitos para um e muitos para muitos, para que essas associações sejam mapeadas, sejam mapeamentos do banco de dados dentro das nossas classes persistentes. E vamos falar sobre cascateamento, lazy fetch, assim por diante. Então a gente vai ver as associações, um para muitos e muitos para um, vamos ver as duas juntas e muitos para muitos, tá? Quais são os 4 tipos de associações que nós temos dentro da orientação a objeto, que a gente pode associar às nossas classes? Na associação um exemplo seria uma pessoa que tem só um endereço e um endereço que pertence a somente uma pessoa. Isso é uma associação um para um, entre pessoa e endereço. Para a gente fazer isso, a gente usa uma anotação específica chamada @one-to-one. Na associação um para muitos, uma pessoa, por exemplo, teria vários endereços e um endereço pertenceria a somente uma pessoa. Então veja, uma pessoa com vários endereços e um endereço pertence a somente uma pessoa. Para fazer essa associação, a gente anota com @one-to-many. Numa associação do tipo muitos para um, a gente teria, por exemplo, uma pessoa que tem somente um endereço e um endereço que pode ser de várias pessoas. Seria o contrário da outra, né? A outra a gente tinha uma pessoa com vários endereços e um endereço pertencendo a somente uma pessoa. Agora, o contrário, uma pessoa que tem somente um endereço e um endereço que pode ser de várias pessoas. Então, muitos para um e a gente anota com many to one. Na associação muitos para muitos, então uma pessoa teria vários endereços e um endereço pode ser de várias pessoas. Então a gente anota com many to many. Uma coisa interessante que a gente vai ver mais para frente é que, por exemplo, toda vez que a gente pensa em banco de dados, uma associação many to many, no caso um relacionamento muitos para muitos no banco de dados, a gente sempre pensa numa tabela de ligação. E aqui em orientação a objetos a gente não tem necessariamente uma classe de ligação, uma classe associativa, não é necessário, tá? Mas a gente vai ver isso lá quando a gente for ver o @many-to-many. Quando a gente começa a pensar em associações, um assunto importante é o cascateamento, isso é, quando eu faço uma operação numa classe e essa classe está associada a outras, essa operação precisa ser aplicada aos objetos associados, essa operação? Então, o cascateamento significa a indicação se uma operação vai ou não ser aplicada nos objetos associados. Tá? E esse cascateamento é setado na notação da associação, aí tem vários tipos ali, a gente usa esse cascade type para fazer essa associação. Os tipos de cascateamento. Persiste, é a operação de persistência ou salvar. Aí tem o merge, é a operação de religação do objeto no contexto de persistência. A gente viu religação no contexto de persistência lá quando nós vimos os estados dos objetos, tá? O remove, que é a operação de remoção. Refresh, detach, que é quando você vai desligar o objeto do contexto de persistência. E o all, quer dizer, você quer cascatear todas as operações. Outro conceito importante é o lazy load. Tá? Na verdade, é o load, ou fetch, isso é, quando eu busco um objeto de uma determinada classe, todos os objetos que estão associados a esse objeto devem vir juntos ou não, isso é o load. Então, existem basicamente 2 tipos de busca, né, ou de carga desses objetos. Né? O tipo eager, então, ao carregar um objeto, eu carrego todas as associações imediatamente, no mesmo tempo. Então, carreguei o objeto pessoa, carrega todos os endereços, imaginando que a pessoa está associada com o endereço. Então, esse seria o tipo eager. E o lazy significa, ao carregar um objeto, não carrega as associações naquele momento. Mas, se eu estiver com uma sessão aberta e executar um get endereço, por exemplo, aí sim ele vai no banco, busca, faz a query, traz todo mundo, preenche, fica tudo bonitinho, tá? Então, são esses 2 tipos de cargas. Nós temos que tomar cuidado com o tipo eager, porque se a gente colocar eager em tudo, a hora que a gente carrega, por exemplo, uma pessoa, ela vai buscar todos os seus endereços, todas as cidades, a cidade onde está associada, o país que está associado, e se essa pessoa tiver protocolo, vai carregar todo o grafo de objetos. Então, a gente tem que tomar cuidado com o tipo eager. Por isso que a gente sempre recomenda, quando a gente for fazer as anotações, a usar o tipo lazy. Tá? Então, sempre usar o fetch type .lazy para fazer a carga dos objetos. Tá?
Em toda associação, one-to-one, one-to-many e many-to-many, o default é o fat lazy, tá? O default, quer dizer, não falei nada, é fat lazy, tá? Se você quiser trocar o tipo da associação, basta você ir lá dentro do parâmetro da anotação, por exemplo, one-to-one, e fazer a troca aqui, ó, fat igual a fattype.eager, tá? Então é importante quando você quiser trocar. Se você não quiser trocar, nesses tipos de associação, o tipo é sempre lazy. Então, por que a gente usa, né? Então, o eager? Porque o eager, na verdade, ele me dá pouca codificação. Eu simplesmente sei que os objetos estão todos lá. Toda vez que eu faço uma busca de um objeto, vem todos os objetos associados. Eu não preciso fazer buscas depois dessa primeira busca do objeto para pegar suas associações. O próprio Hibernate não vai precisar fazer essas buscas depois. Se por acaso eu fechar a sessão, eu não preciso codificar a busca. Então quer dizer que é bem tranquilo. Só que me traz problemas de desempenho. Por quê? Porque ele busca todas as associações. Então eu vou ter problema de memória, porque vai carregar um monte de gente e vão fazer várias queries, tá? Então esse é um problema do eager, né? Do fat eager. Já o lazy é o default e preferencial. Eu posso ter mais codificação, tá? Porque se, por exemplo, eu fechar uma seção do Hibernate, eu vou ter que codificar alguma coisa para buscar os seus dados. E ele é mais eficiente porque ele só busca os dados do objeto da associação se eu fizer essa busca explicitamente. Se eu não fizer essa busca explicitamente, ele não busca esse dado. Tá? Então, isso é bastante interessante. Vamos começar a ver, então, as associações, começando pela 1 para 1, que é a mais simples. Uma pessoa que tem somente um endereço e um endereço que é de somente uma pessoa. É importante ressaltar que quando você faz esse tipo de associação, eu estou imaginando que você tem duas classes, tá? Uma classe pessoa e uma classe endereço. E que no banco de dados, provavelmente, você vai ter lá uma tabela para salvar as pessoas e uma tabela para salvar os endereços. Esse 1 para 1, muitas vezes o pessoal fala, mas se, por exemplo, a sua associação é 1 para 1, o seu relacionamento no banco de dados é 1 para 1, não precisa de duas tabelas, não precisa de duas classes, faz tudo numa. Mas, eventualmente, isso vai precisar, porque uma associação, aliás, na orientação a objetos, uma classe tem um significado, a outra classe tem outro significado, são objetos diferentes, objetos do mundo real diferentes. Então, em termos de abstração, você precisa separar. Se você for dar uma olhada na UML, como que você representa esse tipo de associação, você vai encontrar uma coisa mais ou menos parecida com isso. Ó. Por exemplo, uma pessoa, ela tem um endereço, dentro dela tem um endereço, e um endereço tem uma pessoa dentro dela. Tá? Aqui não está dizendo nada, então quando você não tem seta para nenhum lado, significa que essa associação ela é bidirecional, isso é, uma pessoa conhece seu endereço, e o endereço conhece a sua pessoa. Conhecer nesse ponto significa, quando você for fazer a codificação dessas classes, dentro de pessoa, você vai ter um atributo desse endereço dela. Quando você for fazer a codificação do endereço, dentro do endereço você vai ter um atributo da pessoa a qual esse endereço faz parte. Tá? Então seria mais ou menos esse é o esquema da associação 1 para 1, né? Um exemplo de associação 1 para 1. Um dos lados da associação vai ter que ser escolhido para ser o dono ou o proprietário dessa associação. Tá? Esse proprietário, né, você vai dizer qual é a coluna de ligação. Porque, veja, você está fazendo uma associação 1 para 1, só que na tabela, né, lá embaixo, no banco de dados, você vai ter que ter uma coluna que liga um com o outro, com o ID do outro. Aonde vai essa coluna? Bem, depende da tua modelagem do banco de dados. Na orientação a objetos não precisa disso. Lá no banco de dados vai escolher um cara para ser, digamos assim, o proprietário dessa associação. Tá? Então, na propriedade da associação eu anoto com @one-to-one. Esse proprietário é responsável por manter a associação e é nele que eu declaro a coluna de ligação, que vai ter a foreign key do outro lado. Do lado oposto do proprietário, eu uso a anotação @one-to-one também, mas como ela não é proprietária e eu não tenho coluna de ligação, para dizer, olha, essa ligação está mapeada do outro lado, eu anoto, aliás, eu coloco um atributo chamado mappedBy.
isso na anotação, né, one-to-one, eu coloco lá mapped by e indico quem mapeia essa associação para mim, tá? As duas anotações utilizadas são one-to-one para dizer que é uma propriedade, que essa associação é 1 para 1, tá? Anotado na propriedade da associação, e join column para dizer qual é a coluna de ligação na associação, né, do lado proprietário, onde vai estar a coluna no banco de dados. Aqui tem os atributos de one-to-one, né? Tem vários atributos que você pode dar uma olhada. Então, cascade, que é o tipo do cascateamento. Lembra que eu falei sobre o cascade, se você pode fazer inserção ou remoção, etc e tal. O tipo do fetch que você está fazendo, que é opcional. Mapped by também, quer dizer, você não vai usar o mapped by junto com a coluna de ligação, tá? Só toma cuidado, porque o mapped by é para indicar o lado oposto, o lado dono, tá? Optional, se ela pode ser nula. Orphan removal, quer dizer, se a operação de remoção deve ser aplicada na associação também, tá? Isso aqui é importante colocar quando você vai propagar ou cascatear a remoção. E target entity, se você precisar dizer qual é o alvo da associação, que no nosso caso aqui a gente vai simplificar e vai ser bem tranquilo, tá? Aí a nossa anotação @join column tem name, nullable, table e unique, né? Então todos opcionais, mas é para dizer qual é a coluna que liga as duas, né, no banco de dados. Então vamos assumir duas tabelas, tá? Isso no nosso Postgresinho lá. Você pode usar o MySQL se você quiser, tanto faz, tá? Aqui eu estou colocando o exemplo do Postgres. Então eu tenho uma tabela pessoa, tá aqui ó, TB pessoa, que tem o ID e o nome, PES nome. Eu tenho uma tabela TB endereço, que tem o ID, a rua e o número. Para fazer a ligação entre as duas, eu vou lá na tabela pessoa e faço um alter table, adicionando o ID do endereço, com todas as propriedades aqui do ID do endereço, né? Referencia TB endereço ID. Criei as sequence, lembrando que eu já falei em sala que se você criar como serial aqui, você não vai ter esse problema, não precisa criar a sequence que ele faz automático para você. E agora vamos às anotações. Bom, para fazer esse mapeamento, a gente vai precisar da classe pessoa, que persiste na tabela TB underline pessoa, e da classe, vamos ver aqui para frente, endereço, que persiste na tabela TB underline endereço. Maravilha. Então a gente anota a tabela a classe pessoa, está aqui @entity, @table, generator e tal coisa. Tem o ID, o nome. Como a pessoa conhece o endereço, eu tenho um atributo do endereço aqui, tá? Tem um atributo do endereço. E o que me interessa é o seguinte, lá no endereço, como que eu represento esse endereço? Está aqui, ó, one-to-one e join column. No one-to-one eu digo que eu quero cascatear todo mundo, tudo bem, e o join column eu estou dizendo, como ele é o dono do relacionamento lá da associação e do relacionamento lá no banco de dados, eu digo qual é a coluna que liga os dois. Ó, veja, essa coluna que está aqui, ó, esse end ID, é a coluna que eu coloquei lá no alter table, tá? É para dizer, olha, é essa coluninha que você tem que usar quando você precisar fazer a busca ou precisar fazer a persistência dessa pessoa, tá? Então, veja, é bem simples. Não preciso dizer qual é o tipo do dado, não preciso dizer nada, porque pelo tipo aqui, endereço, ele já se acha, ó. Por esse tipo aqui, ele já se acha, já sabe de qual classe nós estamos falando. Lá na classe endereço, a gente faz a anotação na classe endereço também, aí tem ID, tem rua, tem número. Como o endereço conhece a pessoa da qual ele faz parte, tem um atributo em pessoa aqui. E aí, do lado do endereço, eu tenho getPessoa, setPessoa, e eu anoto também com one-to-one, só que como ela não é dona da associação, aí eu coloco o mapped by. Esse mapped by vai fazer com que toda vez que eu trabalhar com o endereço, toda vez que o Hibernate for fazer alguma coisa com o endereço, ele sabe que a pessoa está mapeada pelo atributo endereço que está lá na pessoa, tá? É esse nomezinho aqui, ó, tá? Essa propriedade, na verdade, né? Esse get endereço e set endereço significa que eu tenho uma propriedade endereço com E minúsculo. Significa que quando o Hibernate precisa olhar para endereço para saber aonde que está a associação com pessoa,
ele tem que olhar, mapped by significa olhar lá do outro lado, olhar lá na classe pessoa, na propriedade e endereço. Então, ele vem e olha aqui no endereço. Tá? Então, seria mais ou menos essa a ligação das duas coisas. Para a gente brincar um pouquinho, fazer um exercício desse relacionamento, vamos lá. Vamos criar uma pessoa, está aqui pessoa setnome, vamos criar um endereço, setei a rua, setei o número. Veja que esses caras aqui não estão no contexto de persistência, tá? Aí eu pego a pessoa e seto o seu endereço, com o endereço, pego o endereço e seto a pessoa. Abro a seção do Hibernate, começo uma transação, salvo a pessoa, dou commit, close e fecho o Session Factory. Isso aqui vai fazer com que o seu objeto pessoa seja salvo tanto o objeto pessoa como o objeto endereço. E agora fica o exercício para vocês fazerem aqui. Podem dar um pause no vídeo e voltem quando vocês terminarem o exercício. Voltando, vamos ver agora a associação 1 para muitos. A associação 1 para muitos, ela é bem tranquila também, tá? Vamos usar o exemplo de professor e disciplina. Um professor que ministra várias disciplinas e uma disciplina que é ministrada por somente um professor, tá? Esse seria o exemplo de 1 para muitos, tá? Um professor tem várias disciplinas, só que uma disciplina é de um professor só. Claramente, um professor precisa de uma lista de todas as suas disciplinas ministradas, tá? E uma disciplina precisa de um elemento professor para dizer, olha, quem ministra essa disciplina é esse cara. Em UML ficaria mais ou menos assim. Então, eu tenho um professor com seus atributos e uma disciplina. Como não tem setinha aqui dos lados, né? Navegabilidade, eu tenho uma navegabilidade bidirecional. Aqui eu estou dizendo que um professor possui várias disciplinas, tá? Então, veja, esse asterisco significa que um professor tem várias disciplinas. E aqui eu estou dizendo que uma disciplina é ministrada por um professor, tá? Como não tem a setinha, o professor enxerga todas as suas disciplinas, precisa de uma lista de disciplinas aqui, ou uma coleção. E uma disciplina, como não tem setinha aqui também em nenhum lugar, também conhece o seu professor. Isso é, vai precisar na hora de codificar, colocar o atributo, um atributo professor aqui nessa disciplina. Então, vamos lá. Nas associações 1 para muitos, tá? O lado many sempre é o proprietário da associação, tá? Nesse nosso caso, a disciplina, que é o lado many, então ela é a proprietária da associação. E depois também, né? A proprietária da associação é o cara que a gente vai anotar qual é a ligação entre as duas tabelas lá no banco de dados, né? Qual é a coluna de ligação, tá? Então vamos lá, vamos fazer as anotações. No professor, como o professor não é o proprietário da associação, eu vou anotar ele com one to many, para dizer, olha, é um professor para muitas disciplinas, então é one to many. E como ele não é o proprietário, eu vou dizer, olha, a minha associação está mapeada, mapped by, lá do outro lado, lá na disciplina, é lá que eu sei qual que é a ligação entre as duas, tá? É para isso que serve esse mapped by aqui. Na disciplina, eu uso a notação many to one, então many to one, ela é a parte proprietária. E como ela é proprietária, eu tenho que anotar o join column, indicando qual é a coluna de ligação. A gente vai ver que a gente vai ter uma coluna que liga as duas, tá? Que é a foreign key. Então, lá, aqui no lado many, é o lado que eu digo qual é a coluna de ligação. Tá? Então, quais são as anotações utilizadas? Tá aqui, ó. One to many, usado na propriedade da associação da parte fraca. Many to one, usado na propriedade da associação do proprietário, da parte forte. E join column, para dizer qual é a coluna de foreign key, lá no banco de dados de foreign key, né, que liga os dois caras, tá? Os atributos de one to many são parecidos, né? Cascade, fetch, mapped by, orphan removal, target entity. Os atributos de many to one, cascade, fetch e optional, tá?
Vamos assumir de novo duas tabelas, a tabela TB professor, a tabela TB disciplina, elas estão criadas aqui com todos os seus campinhos, e a tabela disciplina é a que possui o foreign key para professor. Então eu altero a tabela TB disciplina, adiciono o ID do professor com todos os atributos. De novo, voltando lá na aula, se você criou no Postgres aqui, você pode criar com o serial aqui, não precisa se preocupar com a sequence depois. Vamos anotar a classe professor. Então, está aqui a minha classe professor. Meu professor tem uma lista de disciplinas. Então, está aqui, ó, list disciplina, disciplinas. E lá no atributo, né, na propriedade disciplina, que tem o get disciplina e set disciplinas, eu anoto o one to many. Lembra? Essa aqui não é o proprietário da associação, então eu digo, olha, ela está mapeada, quem está tratando esse cara é lá do outro lado, na propriedade professor, lá da outra classe. E aqui eu setei o cascade e o fetch aqui, porque eu quis colocar esses caras aqui. Na disciplina, como a minha associação é one to many, tá? Uma disciplina tem um professor só, eu tenho um atributo de um professor aqui. Vamos ver o professor, e daí na propriedade professor, que está aqui embaixo, aqui, ó, get professor, set professor, eu anoto many to one e digo qual é a minha coluna de ligação, que é prof ID. Essa coluna de ligação, voltando aqui nas tabelas, ela é a coluna que nós adicionamos aqui com o alter table, ó, na TB disciplina. Então, ela é a coluna de ligação. E esse mapped by que está aqui na classe professor, esse mapped by, ele se refere à propriedade do outro lado, isso é, na classe disciplina, qual é a propriedade lá na classe disciplina que está guardando essa associação. Aí é a propriedade professor, é ela que está guardando. Tá? É assim que a gente faz uma associação one to many, tá? Ela não é complicada. No nosso exemplo, a gente vai fazer assim, ó. Criamos um professor, tá? Setamos os seus dados. Aí criamos uma array list de disciplina. Criamos uma disciplina com todos os seus dados. Adicionamos o professor aqui, ó. Setamos o professor dela, esse professor que a gente criou. Aí criamos uma outra disciplina e adicionamos o professor. Perceba que a gente está, nessa lista de disciplinas, a gente está adicionando as disciplinas que a gente criou, porque daí em professor eu preciso setar essas disciplinas, tá vendo? Estou setando a lista de disciplinas em professor. Com esses dados aqui, eu vou ter o meu professor com um conjunto de disciplinas. Vocês podem criar mais disciplinas aí, se vocês quiserem, disciplinas que vocês mais gostam aí. Para a gente salvar, por exemplo, esses dados, tá aqui, ó. Criamos a seção do Hibernate, ou obtivemos a seção do Hibernate, começa a transação. Como eu estou fazendo o cascateamento de tudo, session.save professor, a hora que eu salvo o professor, ele também salva as suas disciplinas. Olha que interessante. Como eu estou cascateando tudo, quando eu mando salvar só o professor, ele também salva todas as suas disciplinas. Isso é uma coisa bastante interessante, tá? Aí, fecha a transação, comita, close e fecha o Session Factory. Isso aqui vai fazer com que você consiga começar a mexer com associações um para muitos, one to many. Agora, vocês, por favor, façam esse exercício, façam ele funcionar bonitinho. Vocês podem ter um erro ou outro, façam ele funcionar, para a gente continuar e dar uma olhada nas associações muitos para muitos, ou many to many. As associações muitos para muitos, tá? A gente pode chegar a confundir essas associações com os muitos para muitos ou N para N do banco de dados, tá? Em orientação a objetos, elas são mais simples, tá? Porque eu não preciso necessariamente de uma classe associativa, mas se a minha associação precisar de propriedades, atributos, seja lá o que for, aí eu preciso então colocar uma classe associativa. Isso vocês devem ter visto nas aulas de UML, tá? Só estou relembrando. No nosso caso aqui eu tenho usuário e grupo, tá? Um usuário pode participar de vários grupos, por exemplo, do WhatsApp, tá? Um usuário pode participar de vários grupos e um grupo pode ter vários usuários. Então, veja, existe uma associação muitos para muitos. Um usuário participa de muitos grupos e um grupo participa de muitos usuários, tá? Em UML isso fica mais ou menos assim, ó. Tá aqui o usuário,
Opa, que eu voltei aqui. Aqui tem um usuário. Um usuário participa de muitos grupos e um grupo possui muitos usuários. Veja, então é assim, não tem classe no meio, porque eu não quero saber quando que esse usuário começou a participar desse grupo, não tem nada disso que eu quero saber, só quero saber que usuário que participa de que grupo que usuário que tem dentro de grupo, tá? Então é mais simples aqui, tá? Claro que para a gente representar isso dentro de uma tabela, a gente vai precisar de uma tabela de ligação, tá, pessoal? Então a gente vai precisar disso. No nosso caso, como os dois lados são muitos, né, many to many, a gente precisa escolher um dos lados para ser o proprietário da associação. No meu caso aqui, eu vou escolher o usuário, tá? Você poderia ter escolhido o outro sem problema nenhum. E a gente vai precisar então dessa tabela de ligação para poder ligar as duas tabelas. A gente precisa dessa tabela de ligação porque, como eu já falei em sala para vocês, o banco de dados ele é limitado. Ele não tem tanta abstração, não tem tanto poder de representação, não é tão rico quanto a orientação a objetos. Por isso que eu sempre falo para vocês, primeiro você faz o mapeamento dos objetos, das classes, depois você se preocupa como é que você salva, como é que você persiste isso. Você persiste de um jeito ou de outro, tá? Tem várias formas de fazer persistência. Então você primeiro pensa na orientação a objetos, depois você pensa em como você persiste isso, tá? Tanto é que mesmo que eu não precise de uma classe associativa em orientação a objetos, eu preciso de uma tabela de ligação no banco de dados, tá? Então tá, como eu escolhi o usuário para ser o meu proprietário, lá no meu usuário eu vou anotar ele como many to many e vou anotar também ele com join table. Esse join table eu tenho que anotar no cara que é proprietário da associação, tá? Join table aqui. E é nele que eu vou dizer qual é a tabela de ligação, quais são os atributos e assim por diante. Lá em grupo, eu também tenho uma anotação many to many, mas como ela não é proprietária da associação, eu uso o mesmo esqueminha do mapped by. Eu coloco o mapped by e esse mapped by vai me dizer qual é a propriedade lá do outro lado que guarda, né, que configura essa minha associação. A gente já vai ver isso no código. Então, as anotações utilizadas são many to many, nos dois lados, join table e join column para dizer qual é a tabela e quais são os campos, né, que fazem a ligação deles. Tá? Os atributos de many to many são simples, cascade e o fetch a gente já sabe, mapped by se a gente precisar e target entity se eu precisar dizer qual é o atributo, qual é o tipo do atributo lá, tá? Em join table eu tenho join columns, quais são as colunas de ligação. E esse join column significa as colunas de ligação da classe aonde eu estou fazendo a anotação, e o inverse join columns são as colunas de ligação do outro lado, tá? A gente já vai ver isso bem bonitinho. Então tá, criamos uma tabela usuário, que tem o seu ID, nome e idade. Criamos uma tabela grupo, TB underline grupo, ID, nome e tipo. E criamos uma tabela TB usuário grupo, que é uma tabela de associação que liga os dois. Então tem um ID para usuário, tá aqui ó, referenciando já, né? Tá aqui a foreign key. E uma tabela de grupo, um campo de grupo, que tem aqui a foreign key, então ligando com a tabela grupo. As sequences lá, tá? Então vamos lá. A minha classe usuário, ela enxerga os meus grupos, tá? Ela não tinha seta de navegabilidade, então ela enxerga os meus grupos. Por isso, ela tem uma coleção de grupos aqui, tá? Então tá aqui, ó, coleção de grupos. Vamos ver onde é que tá aqui. Como eu fiz, né, ou decidi que o meu usuário é o dono da associação, eu anoto ele com many to many e join table, tá? Many to many e join table. Tá? Lá no meu many to many eu tive que colocar lá o target entity, setei o cascade, os cascades que eu quero. Olha só, isso aqui é só um exemplo, tá? Que eu posso setar os vários cascades que eu quiser, setei o fetch. No join table eu disse qual é o nome da tabela de ligação, TB usuário grupo, esse nome é esse nominho aqui, ó. Quer ver, ó? Cadê? Aqui, ó, TB usuário grupo. Aí, join column significa qual é a coluna da tabela de usuário que está dentro dessa tabela de ligação. Então está aqui, ó, join column, usuário ID. E inverse join column significa qual é o nome da coluna
da outra tabela, né, que está ligando com a outra tabela, que é grupo ID. Então, inverted join column significa o nome do campo na tabela de ligação, que é foreign key para o outro lado, que no nosso caso para o grupo. Então, nesse caso é grupo ID. Então, veja, é bem simples, tá? Não tem muito problema aqui, não. Na minha classe grupo, de novo, né, meu grupo conhece todos os usuários, está aqui, ó, é uma coleção de usuários, só que essa é a parte fraca da associação. Então, aqui, ó, eu anoto com many to many, de novo, os cascades que você quiser, os fetch que você quiser, e eu digo mapped by. Mapped by significa lá do outro lado, isso é, lá em usuário, qual é o nome da propriedade que tem a configuração da ligação? É a propriedade grupos. Aí você olha aqui, ó, volta aqui, ó, grupos. Tudo bem? Lembrando que é grupos minúsculo, porque toda vez que eu tenho um get grupos com G maiúsculo, significa que eu tenho uma propriedade grupos com G minúsculo. A gente viu isso lá em Web 2, pessoal, lá em Web 2, tá? Então é só uma questão de retomar esse conteúdo. É bem sossegado, tá? Vamos fazer um exemplo. Aqui, pessoal, eu estou assumindo que eu já tenho usuários e grupos cadastrados no banco. Então, vocês, por favor, quando forem fazer esse exercício aqui, criem usuários, criem grupos, tá? Eu estou assumindo que eu tenho um usuário com ID 10 e eu tenho um grupo com ID 5. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou buscando o usuário de ID 10, estou buscando o grupo de ID 5, peguei o meu usuário, peguei a lista de grupos, a coleção de grupos, adicionei esse usuário nesse grupo e também no grupo peguei a quantidade, a lista de usuários e adicionei o usuário que eu estou brincando aqui. Então, o que eu fiz aqui foi basicamente adicionar um usuário num grupo. Mandei salvar o usuário. Como eu fiz cascateamento, ele vai salvar também o grupo, quer dizer, e a tabela de ligação, né? O grupo ele não vai precisar salvar porque já está salvo, mas ele vai salvar, a tabela de ligação. E aí fecha tudo e tudo funciona. Peço também que vocês façam esse exercício, tá? Bastante importante para vocês brincarem com associações. Vejam que associações é um problema clássico aí, né? Difícil de trabalhar em Hibernate, ou difícil até você pegar o jeito da coisa, mas não é tão complicado assim, tá? Então, façam essa associação, essas 3 tipos de associações, né? A gente fez o one-to-one, o one-to-many, e depois o many-to-one estava ali mais ou menos junto, tá? E o many-to-many. Existem, obviamente, outras questões a serem consideradas, mas o nosso esquema aqui não é complicar muito isso, tá? Aos poucos, quando vocês forem fazendo o trabalho, vocês vão se deparar com outros problemas e vão ter que resolver, tá? Por enquanto, isso aqui vai ajudar vocês a resolver todos os problemas que vocês tiverem aí em relação aos trabalhos. Então, façam o exercício e vamos tirar as dúvidas na aula online.